Fala, torcedor do São Paulo, tudo igual no Morumbi, 2-2, São Paulo até abriu uma boa vantagem, 2-0, mas acabou vacilando, tomou o empate, o torcedor fica na bronca, principalmente com as mudanças do Zubeldia. O São Paulo sai com esse empate, com sabor até de derrota no Morumbi. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Do Paulo Calçade, direto lá do Morumbi, André Kifuri e também aí do Alisson se refrescando, né? E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Vitor Birner, o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo, que o São Paulo tinha uma boa vantagem e acabou cedendo empate no Morumbi? Ali tá Morumbis, mas você prefere que eu fale Morumbi, é isso? Você fala como você quiser. Morumbis, A então. palavra é sua. Morumbis, pronto. Tudo bem. Boa noite, William, Pedro, André, Jean, boa noite ao Calçade, aos fãs do esporte. O que o treinador, um quase milagreiro, conseguiu fazer no primeiro tempo... Quase milagreiro? É impressionante. Porque ele tem um time, repito, onde ele não tem um volante de marcação, onde ele só tem um atacante de velocidade com jogo em Libertadores, o outro tem 18 anos de idade, ele tem um zagueiro realmente confiável no elenco inteiro, e o centroavante não está em boa fase. Mesmo assim, o São Paulo consegue fazer muita pressão, ele vai lá e coloca o Lucas Ferreira, que é um menino de 18 anos do lado direito, e que pegou muito na bola, teve muitas chances boas, criou, mas obviamente a tomada de decisão no final não foi boa, que tem muito a ver com a idade, nem dá para esperar que seja uma coisa muito diferente. E o São Paulo pressionou, perdeu gols, poderia ter feito 3, 4 gols no primeiro tempo, resolvido o jogo. E aí eu falava na redação que precisa resolver o jogo porque não tem banco. Não tem banco. O São Paulo não tem jogadores para repor quando os jogadores que estão atuando se cansam em diversas posições. Fora aqueles que já estão ausentes, né? É por isso que não tem jogadores. Extremamente sentidos. O São Paulo tem um time titular forte, com todos os jogadores presentes, mas o São Paulo, sem os seus dois volantes mais fortes de marcação e sem os seus dois jogadores que desequilibram mais, perde demais. E no segundo tempo isso ficou muito claro. O treinador toma uma decisão, e eu já vou falar aqui porque certamente ele vai ser carbonizado nas redes sociais e por parte da imprensa. Carbonizado. Fazedor de milagres será carbonizado. Exatamente. Quando ele coloca o Enzo Dias um pouco mais adiantado, para dobrar a marcação na frente do Wendel, que até agora chegou no São Paulo e não jogou absolutamente nada, com o tempo talvez jogue. É para reforçar a marcação daquele lado. E tem muita lógica a troca. O primeiro gol do Alianza Lima acontece porque o Enzo Dias não acompanha o jogador que faz o gol. É um erro individual do Enzo Dias e as coisas não podem estourar na zaga e a triangulação por dentro acontece porque o São Paulo, repito, não tem volante de marcação. Falta pegada na frente dos zagueiros, né? E aí o São Paulo tinha dificuldade de reter a bola, o Alianza Lima consegue fazer um outro gol muito bonito, segundo gol, são lances tecnicamente muito bem feitos e o São Paulo quase que faz o gol no final. A bola bateu no travessão, mas o elenco do São Paulo é muito curto, foram 18 jogadores embora. É óbvio que o São Paulo pode competir nas Copas, quando tiver mais jogadores à disposição. Dava para ganhar hoje, sem dúvida nenhuma, mas a responsabilidade hoje do empate é do elenco muito pequeno dele e do fato de ele não ter jogadores com diversas características para fazer as substituições quando for necessário. Se ele tivesse jogador de velocidade para colocar no lugar do Ferreira, nem que fosse jogador médio, o São Paulo provavelmente teria vencido o jogo. Você teria tirado o Ferreira? Acho que saiu por causa da parte física. Eu tenho que ser muito arrogante para achar que depois da atuação do Ferreira, ele escolheu no meio de todo mundo para tirar o Ferreira. Aí é querer ser mais inteligente que a inteligência. Também não sei. Vamos saber disso, claro, durante a coletiva do Zubeldia, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas antes, Paulo Calçade, direto do Morumbi, para saber se concorda ou discorda do Vitor Birner. É um problema de elenco? Falou, São Paulo não tem banco. Hoje, para a gente falar do São Paulo, né, Calçade, ele já não tem os 11 direito, porque já não tem o Oscar, já não tem o Luiz Gustavo, já não tem o Lucas, né? Então já tem essa dificuldade já na equipe principal. É mais uma questão de elenco curto mesmo ou também passa pelo Zubeldia, Calçade? Boa noite para você. Olá, boa noite, William, companheiros. Eu estou aqui, concordo plenamente com o Birner, né? Você tem um time que precisa encontrar adaptações rápidas dentro de campo. O São Paulo hoje, ele tinha 4 atacantes. Na hora que você olhava, em vários momentos, os 4 estavam
empurrando a linha defensiva do adversário para trás, tudo bem, só que a articulação, ela é feita por quem? Ela pode ser feita por laterais, não estava rolando. Ela pode ser feita, aí no único caso, pelo Alisson. E é um time, quando você olha para os desfalques, você não tem o Oscar, você não tem o Lucas também joga muito por dentro, acelerando, né? Conduzindo a bola. É um jogador de um impacto no centro do campo fenomenal, pela qualidade que ele tem. Então, onde falta o Pablo Maia, onde não tem o Lucas também, que pode ocupar o setor, onde você não encontra o Oscar, é onde São Paulo às vezes fica vazio. E a Aliança Lima veio justamente para povoar esse setor com 3 jogadores. Ele tinha 3, tinha o Jesus Castilho, o Gaibor e o Lavandeira. A Lavandeira subia a pressão e voltava. E tentava fazer com que a bola de São Paulo escorresse pelos lados do campo. Porque de frontal poderia ser um problema, chegando no Caleri e no Luciano. E pelos lados, São Paulo fez 2-0 em jogadas extraordinárias para mim, com o Ferreirinha, uma jogada individual, depois um gol de cabeça, numa bola bem trabalhada pelo Marcos Antônio. Acho que o São Paulo aproveitou o que o jogo lhe oferecia e aquilo pouco que podia fazer, né? Porque não tinha tantas alternativas. E o adversário soube esperar. Quando fez um gol, e ali o Birner ressalta, né? O Enzo não acompanhou, e era um momento que tinha um outro lateral em campo. O Wendel estava em campo. Ferreirinha saiu aos 18, São Paulo tomou o gol aos 21, e o Ferreirinha saiu todo feliz. Felizão, até citei isso na transmissão. Era a cara de quem... Sabe quando está combinado? Aquilo já foi combinado, aquela situação, e ele saiu felizão, estava 2-0, 2 gols dele, São Paulo vencendo, e ele poderia ter saído de cara amarrada, mas não foi o caso. Então isso estava ali. Havia ali um acordo por aquilo que o treinador sabe, o jogador também, nem sempre fisicamente o jogador vai suportar o tempo todo. Aí o São Paulo tem esses problemas realmente no elenco, e o treinador vai levar a culpa sempre, mas é um time que quando toma o primeiro gol, ele vai para as cordas e ele começa a aceitar a pancada, e por pouco ali não sai o terceiro. Então é uma pena, porque era um jogo para ganhar bem e foi um jogo para empatar mal. Para a Aliança Lima foi um resultado magnífico. Eles não tinham em campo nenhum jogador da linha defensiva que atuou na Libertadores. Se você pegar o time base da Libertadores da América, é um time base que foram usados 14 jogadores no time base. E claramente havia um time titular. E esses caras, assim, 5 estavam fora hoje. Então é claro que o impacto no adversário também seria grande. Tanto que entraram os moleques no segundo tempo. Mas aí vem o time jogando em casa, com os seus problemas já conhecidos e citados pelo Birner, uma pena. É um dia em que São Paulo perdeu a chance de ganhar um jogo. O jogo, vou dizer que estava ganho, mas estava bem encaminhado para isso. Verdade. Calçade, você citou o Marcos Antônio, a gente vai ver o jogador de São Paulo. Vamos lá. A gente estava bem ali no primeiro tempo, a gente fez 2 gols e na segunda parte, felizmente, tomamos esse empate. Mas é isso, agora é levantar a cabeça e a gente seguir trabalhando para a próxima partida. O que aconteceu nesse segundo tempo que o time caiu um pouco? A gente não entende, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando, ver o que a gente errou nessa noite, para a gente não errar nos próximos jogos. Obrigado. Muito bem. E a gente tem um momento das vaias aí no encerramento do jogo, né? Vamos lá? Vamos subir o som aí para as vaias. Ei, meu Deus do céu. Muito disso, né, Jean? Claro, a frustração do empate, né? O torcedor se empolgou no primeiro tempo, achou que poderia ter sido mais, estava tranquilo, tomou 2-2, evidentemente o torcedor que já está insatisfeito com uma série de circunstâncias ali no São Paulo, claro, a tendência é vaiar. Eu quero saber se para a noite de hoje realmente foram justas as vaias e entrando nessa discussão, né, de elenco do São Paulo, porque aí quando você tem um jogador como o Ferreirinha que acaba se destacando no jogo, você tem que preservá-lo de alguma forma, porque, como o Calçade falou, já há um indicativo ali de que era uma alteração, uma coisa meio que combinada.
Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, assim, primeiro, as vaias eram previsíveis. Sim. Se o São Paulo não ganhasse o jogo. Qualquer que fosse o roteiro do jogo, se o São Paulo não vencesse a partida, a gente já tinha ouvido vaias sonoras depois do jogo contra o Sport, obviamente ia ouvir as vaias hoje. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para esse jogo e para o roteiro maluco que ele teve, porque o roteiro foi realmente surpreendente. Eu acho que ninguém esperava, para começar, um Alianza Lima jogando da maneira que jogou no começo do jogo. Para mim foi surpreendente. Eu achei que o time vinha todo fechado ali, com duas linhas grudadas dentro da área. E não, ele saiu para o jogo, ele fez ali 15 minutos iniciais até parelhos com o São Paulo. Até de igual para igual, o que foi surpreendente. Mas um pouco antes do São Paulo fazer o primeiro gol, ele já tinha tido duas belíssimas chances, uma com o Luciano, outra com o Caleri, né? Jogadas em que eles, inclusive, se livram dos defensores, mas na hora de chutar desperdiçam. Então, acho que na hora que saiu o gol do São Paulo já era justo. O São Paulo poderia ter feito mais gols, né? Ainda ali no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo, como disse o Birner. E eu não acho que o São Paulo volta mal para o segundo tempo. O São Paulo, ele joga mal, e aí eu acho que tem uma questão psicológica também, não é só a questão do elenco. Você pode ver o jogo como ele estava no segundo tempo, até o gol sofrido, que eu estou de acordo também com o Birner, que nasce de uma falha ali, individual. Você toma o gol e a partir dali o Alianza Lima virou o River Plate. Acho que essa é a discussão, e acho que na hora que a gente vai discutir a questão do elenco, a argumentação do torcedor que defende a troca de técnico e, deixando claro já, eu não defendo de maneira alguma a troca do treinador, mas a argumentação vai ser essa. Bom, beleza, não tem elenco, mas o Alianza Lima também não tem um elenco melhor que o do São Paulo. Né? E o São Paulo estava vencendo um jogo em casa por 2-0. Então, eu acho que assim, a irritação, a incompreensão, a chateação do torcedor, ela é completamente compreensível também pelo roteiro do jogo. Fosse uma coisa inversa, né? Se naqueles 15 minutos em que ele jogou bem, o Alianza Lima tivesse feito 2-0 e o São Paulo jogasse exatamente como jogou essa partida e fosse buscar o 2-2, talvez a gente nem ouvisse as vaias no final da partida. Mas o roteiro todo, a maneira como a coisa aconteceu, eu acho que acaba assim colocando um peso muito grande em cima do Zubeldia. E é uma pena para o São Paulo, porque a gente está vendo o Ferreirinha aí, que é um cara que vem sendo muito criticado, e achei até com razão, porque ele sempre faz isso aí. Até aí ele faz certo. E aí, no último passe ou na finalização, ele, em geral, toma a decisão errada, chuta errado, faz o passe errado, e hoje não. Talvez essa finalização, se ela não desvia, teria sido uma finalização, isso. né? Mas tudo bem, mas não dá pra dizer também. Mas ok, estava iluminado hoje, estava bem. E ainda que a bola tenha desviado, eu acho que ele não finaliza mal, ele não toma a decisão errada. Claro, ele contou com a sorte com o desvio, mas ele fez uma bela jogada e finalizou do jeito que tinha que finalizar. Então, acho que assim, era um jogo da redenção do Ferreirinha, era um jogo importante para o Marcos Antônio também, né, que é outro bastante criticado, e acho que até com razão, porque ele não te oferece muito ali no meio campo. Ele acabou dando a assistência para o gol, então estava tudo indo muito bem no 2-0. E não parecia que o São Paulo corria qualquer risco de tomar o empate, mesmo no começo do segundo tempo. Agora, o futebol é assim, e quando o São Paulo toma o primeiro gol do Alianza Lima, aí sim eu acho que ele sucumbe, ele sente, ele se abala, e ele toma o empate no momento que o Alianza Lima estava realmente pressionando, e é depois do 2-2 que o São Paulo volta a tomar a iniciativa e a botar uma pressão. Além das peças que a gente está falando ausentes desse São Paulo, por questões físicas, das limitações de um banco e até de um jogador que está indo bem e tem que tirar por questão física também, pelo que pareceu, né? A gente vai ver o Zubeldia. É bom a gente colocar também que alguns jogadores que poderiam fazer mais a diferença ainda não conseguiram fazer. O Caleri com uma certa ansiedade ali, né? Apesar de toda a experiência dele, mas para fazer um gol a gente sabe quanto pesa ficar tanto tempo sem fazer o gol. O Luciano também, às vezes, querendo dar um toquinho a mais, enfeitar um pouquinho mais a jogada e acaba desperdiçando a oportunidade como desperdiçou. Quer dizer, algumas peças que também são importantes que estão em campo, elas estão devendo um pouquinho também. A gente fala muito do treinador, mas tem isso também, né, André? Tem, claro que tem. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Boa noite ao pessoal em casa. Talvez uma opinião impopular, mas a minha impressão é que o placar do primeiro tempo disfarçou uma atuação ruim do São Paulo sem a bola. Sem a bola.
Achei que o Aliança Lima esteve confortável no Morumbi, mas como assim estar confortável? Não, por acaso o Rafael trabalhou bem no primeiro tempo. Se o São Paulo chegou, fez 2 gols, tal. Não é essa a questão. O São Paulo fez um bom jogo do ponto de vista ofensivo, criou, teve volume, foi perigoso, o torcedor gostou do que viu, mas a impressão que eu tive no intervalo era que o São Paulo marcou mal. E, entre aspas, contou com o sopro da sorte pelo placar estar no 0 em relação aos gols do adversário. E bola na trave, né, do Barcos. O conforto do Aliança Lima continuou no segundo tempo. Os gols mostram isso. Sim. O primeiro gol é uma bela jogada, mas é uma jogada de troca de passes por dentro da defesa para um jogador que se apresenta na área para concluir. Não dá para tirar o mérito do time peruano no primeiro gol. No segundo, eu acho que o cara, é óbvio, ele quis fazer o que ele acabou fazendo, mas ele bateu na bola de um jeito... Também deu sorte. Também deu sorte. Você diz ele Teve quis o sopro fazer o que da ele sorte acabou também. fazendo, que era o gol. Ele queria chutar, ele queria concluir para o gol daquela maneira acrobática com recurso. O recurso não aparece tanto, porque a bola bate na canela dele e vai para o gol. Ele teve sorte também nessa jogada. Mas o São Paulo, concordo com o que o Birner e o Jean disseram, abatido depois de levar o primeiro gol, piora a sua produção defensiva, que já vinha sendo mal executada desde o primeiro tempo, mas o placar meio que maqueia essa falha, na minha opinião. E existe a pressão, tem uma boa parte da torcida, aquela que se faz presente no estádio, que não gosta do 2025 que o São Paulo faz. Coletivamente, eu acho que é um time com muitos defeitos, principalmente também pela questão do elenco, que precisa ser melhor analisada, mas eu tenho não é pouca esperança, porque eu não tenho esperança de absolutamente nada em relação a esse assunto, mas eu acho que é pequena a chance das pessoas que tomam decisões dentro do São Paulo em relação à comissão técnica, por exemplo, fazerem a avaliação dos problemas do elenco e dos problemas do momento. Eu acho que esse é um treinador, o Zubeldia, que atravessou o ano de 24 para 25 criticado, sem ter sido pela maneira como o São Paulo terminou a temporada passada, aqueles jogos no Campeonato Brasileiro, uma vez que a vaga na Libertadores estava assegurada. Aquelas críticas, elas não são normais, elas são críticas que são comuns, são próprias de um ambiente em que há problemas. E acho que o Zubeldia vai ser muito pressionado a partir desse resultado. De verdade, como o Jean disse, o roteiro é o pior possível, né? Porque se você vai voltar para casa hoje, se você é o torcedor do São Paulo que foi ao Morumbi, você vai voltar para casa hoje com 1 ponto, sendo que você esteve com 2-0 na frente, do ponto de vista da irritabilidade do torcedor, Sim. Nada poderia ter sido mais incômodo do que o roteiro desse jogo. Mas a minha impressão é que o São Paulo fez um mau jogo do ponto de vista defensivo e pagou o preço no segundo tempo, junto com o seu desequilíbrio emocional, por causa do momento que o elenco atravessa. E os jogadores sabem muito bem, sentem a pressão. As coisas funcionam assim, infelizmente. Pedro, depois da trégua no empate com o Atlético Mineiro. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do debate do Linha de Passe, só da ESPN Brasil, analisando, falando sobre essa partida. E o time hoje, né, o São Paulo vacilou demais, passa muito também pelas mudanças do treinador do Zubeldia. O torcedor, né, fica na bronca e reclama com toda razão. Não entendi a mudança do Zubeldia ali. O time estava indo bem, né? 2-0, Ferreirinha fez os 2 gols e o Zubeldia vai lá, tira o Ferreirinha, que era uma válvula de escape ali, e o Zubeldia acaba tirando o Ferreirinha. O Alianza Lima começou a gostar do jogo, estava assistindo o Luiz Fabiano até falando ali, né, na ESPN Brasil, que o São Paulo tinha que fazer o 3º gol para ficar mais tranquilo, né? Não podia correr risco. Foi só o Luiz Fabiano terminar de falar que o São Paulo tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol, um golaço, né? Um gol até, não sei se foi uma cagada aquele gol, né? Mas o São Paulo tomou o empate, não conseguiu a virada e o torcedor fica na bronca, né? E reclama com toda razão, né? O São Paulo vacilou demais. Libertadores não pode vacilar, Libertadores são sempre jogos difíceis. A Libertadores, como muita gente fala, né, é traiçoeira. O São Paulo em casa vacilou, deixou escapar a vitória e os 3 pontos. E o Zubeldia, né, o torcedor reclama bastante do treinador e ele está muito pressionado, né, principalmente após essa partida de hoje, esse vacilo
algumas decisões erradas ali, acredito que até a leitura de jogo errada, né, acabou mexendo errado no time, e o São Paulo toma esse empate. O torcedor fica chateado e reclama com toda razão. É aguardar aí a sequência dos próximos jogos, próxima partida contra o Cruzeiro no final de semana. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.